Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Kerly. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Você falou que nos últimos 2 anos começaram a surgir experiências diferentes. Aí você falou dessa primeira com esse ser. Que outras experiências diferentes você tem? Tenho mais. Aí eu vou colocar aqui meu óculos para tentar lembrar qual é em seguida que eu tive, vamos dizer assim, na ordem, né? E aí, um belo dia, eu fui mais uma noite, né? Descansar. E aí me vejo numa cápsula. Eu digo cápsula porque quando a gente fala nave, parece coisa do filme Star Wars, né? Eu me vi, eu estava dentro de uma... E é interessante, como é que eu sabia o formato dela fora se eu estava dentro? Só que eu sabia que ela é uma cápsula, né? Assim, tipo um bastonete, né? Chama bastonete, não sei se é esse o nome. É tipo um bastonete, ela é assim, né? Ovalada, só que achatada. E por dentro, as paredes, não tinha parede, luz. Só que é luz, não é luz como você... quando fala luz, você pensa em luz de bocal, de lâmpada, você pensa em luz de sol. É como se aquilo fosse... as paredes fossem luminescentes. Ela é toda luz. E não é físico, mas ao mesmo tempo existe um limite, entendeu? Existe um limite dali, da parte interna para a parte externa. E aí eu já me vejo, Carlos, meu lado direito, ele é comprido, né? Ele é tão alto que é como se o final eu não sei se é túnica que eles usam, é como se fosse uma túnica, e a túnica é mais ou menos no meio da perna, então eu sinto que a túnica está aqui. Então, assim, a metade do meu corpo são pernas, né? Eles são altos, e é interessante que eu não tenho a curiosidade de ver, eu não preciso olhar assim, entendeu? Eu sei que eles são longos. Mas você falou que na primeira experiência era um só, né? Isso. Agora você está usando no plural. Dessa vez era mais do que um? Não, porque já era outra experiência. Aí eu não sei se é o mesmo daquele. Talvez não seja o mesmo. Eu não sei se é, porque como nesse momento eu já estava dentro de uma cápsula e nesse momento ele estava aqui do meu lado, talvez seja a mesma pessoa. A mesma pessoa, eu não sei. Mas você falou que lá era a sensação. A comunicação por sensação. Qual era a sua sensação? Era que seria o mesmo ou não? Não. Mas a presença é como se eu tivesse num ambiente e você estivesse me levando para me mostrar um ambiente e eu, vamos dizer, eu não vou nem colocar você, mas é uma pessoa, é uma pessoa que eu tenho contato. Que não era a mesma da primeira experiência? Não. Mas você sentia que eram relacionados, eram do mesmo lugar, da mesma origem? Sim, porque o aspecto é o mesmo, entendeu? Aquela mesma imagem que eu vi lá, ele é branco ou de cor de gelo. Não é a cor de gelo transparente,
parece essa cor gelo, como se fosse a cor aqui da parede, entendeu? Compactado, mas ao mesmo tempo não é sólido. Não é assim como a gente, entendeu? Aí ele ao meu lado, e a gente entrava, eu já me via entrando, e eu me lembro muito que eu ficava bem, como é que eu vou dizer a você? Quando você entra num lugar que é iluminado ou escuro, você não sente, né? Aqui, e eu sentia aquela luz. Eu ficava assim eu ficava olhando, entendeu? Aquele aspecto da luz de dentro, é como se lá fosse um ar com aquela luz de algo bom, entende? Que lhe deixa, é como se você estivesse naquela mesma vibração daquele lugar, talvez para poder você inconsciente, né? Que isso é inconsciente para mim. Eu não peço para ter a experiência, simplesmente ela acontece, né? E aí parece que você tem que estar numa vibração igual, só que eu não tenho controle. E lá, e eu sentia aquela luz, aquele ambiente bom de estar. E ele ia me mostrar, e haviam 2 cadeiras, tipo essas cadeiras de dentista, que, né, que ela é deitada, mas é um pouquinho erguida para frente, e tinha 2 pessoas. Tinha uma cadeira com uma pessoa aqui no nosso lado direito, no meu lado direito, mas a gente ia para a pessoa do lado esquerdo. E eu ia, engraçado, a gente não sente andar, você simplesmente vai, como se você só fosse a cabeça, como eu digo a você, como se você fosse só aquela esfera de energia. E aí eu lembro bem assim, que eu arrodeava a cadeira e eu via, e eu lembro de um braço de uma pessoa, eu acredito que era uma mulher, né, porque a energia era feminina, que eu não sei explicar, mas a gente só sente. E eu me lembro que ela era branca, bem branca, eu me lembro do braço branco, e eu me lembro não tem aquelas cânulas de soro quando você está em hospital? Pronto. Era como se fosse uma daquela branquinha fechada, e eu lembro que passava no braço como se ela estivesse recebendo alguma coisa. E ele me falava, né, em pensamento, e eu entendia, só que eu não lembro, voltando para cá, o que era que ele estava me dizendo, que estava fazendo, o que era que ela estava passando, entendeu? O que era que estava sendo feito com ela. Eu sei que não era nada ruim, É como se ela estivesse ali, como se recebesse um tratamento, pronto. Como se ela estivesse ali, recebendo algum tipo de tratamento. E eu lembro que eu lembro que tinha informações, eu era alimentada, né, mentalmente, ele me explicava, ele tinha essa necessidade, como se ele estivesse me ensinando, me dizendo, aqui acontece isso. E aí, nesse momento, eu me virava, engraçado, né? Aí eu me virava e eu já passava por um corredor onde a luz que iluminava esse ambiente não era mais a mesma luz desse corredor, era uma penumbra. E eu me recordo que ao passar aqui no meu lado direito, tinha parecia ser um portal, era uma porta comprida, a parede não era parede, era um corredor, o lado esquerdo era como se fosse uma parede, mas aqui era um nevoeiro, só que compactado, parecia um vidro jateado. Né? Não sei se as pessoas conhecem o vidro jateado, que você não vê do outro lado, mas sabe que é um vidro. Pronto, só que esse vidro, eu sabia que ali eu ia como se fosse para o infinito, entende? Onde eu estava, é como se do outro lado fosse como se fosse o espaço, o além, vamos dizer assim. E quando eu terminava de seguir esse corredor, que eu ia para o final, é engraçado, eu encontrava uma pessoa que é parente do que era meu esposo, que aí eu não vou falar o nome, e essa pessoa estava no chão, estava como se fosse caída, e eu já me percebia com várias folhas,
escritas por mim, como se nessa experiência eu conseguisse escrever, porque eu gosto muito de escrever. Às vezes eu gosto só de parar e como se é engraçado, como se viesse algo que dissesse assim, vai escrever. Deixa eu entender sobre essa experiência que você está relatando com este ser na qual você estava dentro dessa cápsula, que você sabia como é que era por fora, mesmo você só estando dentro. Você dizia, você quando estava nesses ambientes, você continuava dentro da cápsula? Sim, era como se fosse um anexo. Esse corredor dessa cápsula que eu entrei, era como se fosse um anexo desse lugar. Tudo isso acontece, então, dentro da cápsula? É uma enorme cápsula? Não sei explicar, Carlos. É como, nesse caso, é como se houvesse a cápsula e o corredor tá ligado à cápsula, mas vai para outro lugar. Você chega a sair da cápsula? Sim, eu saí dela e vim para o corredor. Só que, por que eu consigo identificar? Porque ele era diferente, a luz. E você consegue dizer se você estava numa outra dimensão simplesmente, ou se havia um planeta, alguma coisa? Que lugar era esse? Não, era o mesmo lugar. Era o mesmo lugar. Qual o mesmo lugar? É como se fosse assim, era a cápsula e esse corredor que estava colado na cápsula. Sim, mas tudo isso é onde? Era suspenso, era lá em cima. No meio do nada? Sim, era fora, era só o negro do espaço. É muito interessante. E eu sabia que nesse corredor, aí, enfim, quando eu ia para o final dele, eu já me via no chão sentada e com essas folhas na mão. Eu me lembro que tinha escritas, né, até de cor azul, né, que é a cor que eu gosto mais de escrever. E aí ele já estava no canto, como se ele estivesse entre o corredor e a cápsula, na saída, como se fosse um cochozinho de porta. Aí eu me lembro dele em pé, e aí ele soltava pelo dedo, pelas mãos, eu vou lhe dar um exemplo que eu até identifiquei essa semana. Eu estava vendo coisas já na internet, procurando imagens que se assemelhassem às coisas que eu vejo. E não sei se você já viu o azul metileno quando entra na água. Pronto, aquele movimento do azul metileno, que até parece ter um estudo, saiu essa semana, que é bom para... Eu estava até acompanhando, é bom para algumas coisas da saúde do ser humano. Eu li uma coisa assim, eu posso estar errada, porque eu gosto muito de ler muita coisa aqui e ali da internet, uma coisa ou outra de alguém, um podcast, e aí eu posso estar confusa em especificar exatamente. Mas aquele aspecto igual o azul de metileno faz dentro da água, era o que saía dele, da mão dele. E na hora que saía, ele me dizia que aquilo iria servir para mim. Quando ele emitia, na mesma hora, não sei de onde, eu estava com um tubo de ensaio e eu fazia assim com a mão para aquilo vir e eu colher, como se eu estivesse, como se eu precisasse fazer isso para colher aquilo que ele estava me dando, que ele me dizia que eu iria precisar. E essa pessoa que estava ao meu lado, ela tentava pegar também. Só que é interessante que quando alguém está lhe dando algo precioso, o ser humano, se alguém lhe direcionar algo para você, que você tem um ímpeto de pegar, e se alguém vem tomar de você, o que você faz? Você empurra, né? Porque aquilo não é para você. Nesse momento eu tive esse ímpeto, porque ela quis pegar, mas na mesma hora que eu tive lá o raciocínio de pensar, ele está dando para mim, ao mesmo tempo eu pensei isso, mas eu deixei ela pegar um pouco, porque eu sabia que o que ela iria tirar de mim não ia tirar o que ele estava querendo me dar, mesmo que fosse em menos quantidade.
entende? E esse mesmo raciocínio eu já tive recentemente em outra experiência com a mesma cor azul, só que em outro ambiente, que aí eu vou ainda contar também. É como se tem algo que eu recebo lá. Aí eu fiquei pensando, isso é o quê? Isso é para uma cura? Isso é para algo para me alimentar energeticamente? Porque era azul, metileno, né? Aquele azul lindo, aquele azul forte. Aparentemente você tem uma forte relação com esse ser. Ou com esses seres. É como se eu tivesse com uma pessoa daqui que eu conheço e que eu tenho familiaridade, entende? Como se alguém que nem um amigo de muito tempo, ou que é alguém corriqueiro, é alguém normal. E é interessante que lá não existe, é um ser diferente. Não, é tudo simples, é como se sempre existiu. Entende isso? Você sentiu como se você fosse um deles? Não, mas é como se eu e ele é a mesma coisa. A mesma essência, só fora que é diferente. Mas você sentiu algum tipo de saudades, de que bom rever, alguma coisa assim? Nesse momento, não. Nessa experiência, não. Em alguma outra com esses seres, sim? Já sinto. Sinto porque quando a gente... É interessante. Quando eu volto, que eu abro o olho, que eu tô aqui... Lá é tão... Lá é o lugar. A gente tá de lá. Que eu não sei onde eu não ouso. É como se... ao mesmo tempo que lá você é aberto, mas você é isso aqui diante tanta coisa que tem lá, entendeu? Tá, mas quando você diz que nós somos de lá, somos todos de um mesmo lugar, é isso que você quis dizer? Todos nós somos de lá ou há opções? Pronto, vamos dizer aqui, o estado vamos dizer, o estado de São Paulo, tem várias cidades. Uma pessoa é de São José dos Campos, outra pessoa é de Jundiaí, mas todos são de São Paulo. É igual lá. Você pode ser né, como a pessoa pode explicar, né? Eu não tive, vamos dizer assim, eu não posso falar isso por mim, mas pelo que eu escuto. De uma dimensão ou de um planeta, não importa, é tudo galáxia, é tudo espaço, é tudo universo. Você sentia estar em outra dimensão? É outro lugar, não é aqui. Não é aqui na Terra, não. É outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando aqui na Terra, você conseguia perceber a existência desse ser ou desses seres. Aqui, eu estando aqui, se eu conseguir perceber eles aqui... Você conseguiu, na experiência que você viu aquele disco? Sim. Só que é engraçado. É interessante. Porque naquela experiência do disco que ele vinha me buscar, tinha floresta, então era aqui. E tinha quarto. Interessante. E vinha como se... Mas é interessante. Eu vinha de outro lugar, porque eu descia para cá e ele vinha me buscar. Eu não tinha feito a ligação. Na verdade, eu posso ter vindo com ele. E era a hora de eu voltar. Né? Me explique melhor, por favor, como assim você pode ter vindo com ele? Talvez eu tenha descido com ele. E eu teria que voltar, só que talvez eu não quisesse ficar aqui, porque como se fosse assim, eu estava, né, eu tinha morrido, eu não tinha vindo para contar para minha família como era, o que cada um iria ser na vida, e é como se chegasse a hora de voltar. Ou então talvez, sabe o quê? Como se, talvez, né? Como se quando você está aqui, você parece... É igual quando está lá, a gente é uma coisa, mas quando a gente está aqui, a gente não esquece de quem a gente foi antes, de onde a gente não é assim. Eu sei que é assim, né? Muita gente pode pensar que não, que pode pensar que só é isso aqui que a gente vive na Terra, né?
Nessa experiência que você relatou agora da cápsula, ele aparentemente estava ensinando você alguma coisa. E provavelmente ensinando para você usar aqui, visto que você voltou para cá. Ou então como se eu precisasse saber como é lá. Como se... É interessante, porque como se ele estava me ensinando coisas como se eu precisasse fazer quando eu estivesse lá. Talvez algo que você tenha feito enquanto você estivesse lá? Naquele dia não, eu estava só aprendendo. Igual quando alguém chega para trabalhar com você vai, eu não sei se, né, e que você vai mostrando, isso assim é assim, você bota isso aqui nesse lugar, isso aqui é feito dessa maneira, isso aqui acontece dessa forma. Tá, mas a intenção dele, você acha que seria você usar o que você aprendeu lá ou talvez aqui, mesmo que houvesse um véu do esquecimento, mas você tivesse esse conhecimento interiormente? Não, a sensação que eu tive lá é o que eu vi dentro da cápsula, na maca. Eu só teria que saber como aquilo funciona lá, mas aquele líquido em fumaça, né, como fosse uma fumaça etérea azul, aquilo sim ia servir para mim, Kerly, aqui. Entendeu? Isso sim. É tanto que eu até tentei, nesse momento que essa pessoa tentou tirar um pouco de mim, na mesma hora eu pensei de não deixar, mas ao mesmo tempo eu pensei que aquilo que ele estava me dando era para mim. Era para mim, que talvez nem servisse para ela, mas isso tudo na mesma hora, assim, eu pensei. Mas eu colhi o suficiente, e eu me lembro eu esqueci agora do nome que eu falei, do tubo de ensaio? Isso, do tubo de ensaio. Eu lembro de eu estar segurando ele e ele enchendo o tubo. Aí quando eu acordei, eu disse, o que era aquilo? Aí na mesma hora, sabe, Carlos, eu digo, o que é aquilo que ele me deu? E ele disse que eu vou precisar. Para quando eu precisar, eu me lembro justamente dessa mensagem, para quando eu precisar. Que talvez não tenha acontecido ainda essa situação? Não, mas o azul já está me acompanhando há um tempo. E eu não percebi, eu não gostava de azul. Eu não usava roupa azul. Eu sei que você vai contar outras experiências e que inclusive você tem uma segunda EQM. Eu queria saber o seguinte, durante a noite, você sente que você sai para trabalhar de alguma forma em outros lugares para ajudar? Carlos, tem noite que eu durmo e que parece que eu não dormi. Eu acordo com a sensação pesada, cansada, porque não é a primeira vez. Eu tive uma experiência também de acordar lá, e quando eu acordei, é interessante que eu lembro, eu não tenho esse hábito de dormir assim, não. Eu tenho o hábito, eu não gosto de dormir assim para cima. Eu só gosto de dormir de lado, né? Ou de lado, ou, né, vamos dizer, emborcada, né? De bruços. Isso, de bruços. E aí eu me recordo que eu acordei quando você chega em salas de escritório, que aqueles bancos que é de madeira colado com a parede, que do jeito que a parede desce, era tudo cinza. Aquele chumbo era a sala que eu acordei. E eu acordei assim, estirado, parecia um banco de praça, que eu estava abandonada. Aí eu consegui! E a vibração. Eu dizia isso, dessa maneira. Eu consegui! E quando eu já me levantava, eu me lembro de uma mulher de costas para mim. Eu me lembro dos cabelos dela, loiro, assim, no meio das costas. Ela de blusa branca, camiseta branca e calça. E ela me falava umas coisas, bem apressada, como se ela só estava me esperando eu chegar. Aí ela dizia assim, só que engraçado, ela falava, só que não falava, eu recebia, né, na mente. Como se fosse assim, as coisas estão aí, dê uma olhadinha lá no painel, dá uma olhada aí e desce.
Quando eu olhava, tinha uma placa de vidro, né, colada na parede com aquelas barrinhas de inox e escrito com caneta azul, esse mesmo azul do metilene, que é esse azul de quadro, escrito no vidro, e eu lia aquelas instruções. Eu não sei o que era aquilo. Eu não lembro, eu lembro que está escrito e eu lia. Imediatamente, quando eu lia, aí eu já saía, porque eu me lembro da janela na minha frente, e eu acordei aqui nessa parede, aí aqui nessa direita tinha esse vidro, mas tinha um outro ambiente para frente, e aqui na minha esquerda era um vidro, que era uma janela e uma porta de vidro. Só que quando eu saí, eu me lembro da luz da tarde muito forte. Aparecia assim, aquele sol de 2 horas da tarde. Mas você se lembra do que você fazia lá? Deixa eu contar. Aí, quando eu saía pelo corredor, ela descia já com pressa, como se fosse assim, já chegou, tá aí, se vira, como se fosse isso, entendeu? Aí eu descia, só que quando eu descia, é interessante, esse ambiente era um ambiente como se fosse um ambiente daqui, a estrutura, entendeu, da sala. Mas quando eu descia, eu já me sentia em um outro tempo. Eu descia, e aí eu me lembro bem do aspecto da terra. Eu estava como se eu estivesse num sítio, eu não sei como é que eles chamam, uma área uma área, não é verde porque não tinha verde, eu lembro do chão, eu lembro da terra, parecia calcário, o chão, a areia do chão, entendeu? Aquela areia esbranquiçada, parecia calcário, não parecia terra de agreste ou de sertão, daqui de onde eu vivo, ou terra de mar, não, parecia terra de calcário. Eu não sei que lugar que poderia ter esse aspecto de que o chão é aquela areia de calcário. E aí eu me lembro que eu descia, tinha uma mulher sentada, que eu não me recordo, eu só me lembro que era uma pessoa, e tinha crianças, todas do mesmo tamanho quase. Tinha 2 meninos. Quando eu descia disso, que eu também não me recordo como era que eu descia desse ambiente, eu me lembro passando no corredor, aí de lá eu já me via no chão, eu me lembro de sentir esse calcário no chão, e essas 2 crianças brincando, e eu sei que eu não estava nesse tempo hoje, porque essas 2 crianças, elas estavam com 2 shortinhos de linho, bem antigamente, hoje não, né, usa o short de elástico, folgado, não, era aquele aspecto antigo eu não sei, de 1840, alguma coisa assim, que as crianças usavam como se fossem cuequinhas, mas eram shortinhos de linho pequenininhos, né, apertadinhos, e eu sei que elas não eram crianças de condição social elevada, porque elas estavam brincando, elas estavam descalças, elas eram moreninhas, era engraçado, eles eram bem parecidos um com o outro, pareciam gêmeos. E aí, eles me traziam eu me lembro do aspecto da madeira, uma tábua de madeira, comprida, uma madeira, parecia madeira que tinha sido tirada da árvore e fez ali muito, e esculpiu, né, tipo uma pessoa que fez aquele trabalho de madeira, e eu me lembro que era um painelzinho assim, e tinha uns botõezinhos de madeira, e eles traziam para mim que aquilo era o brinquedo deles. E era muito interessante, Carlos, que eu era Kerly, que estava ali, e eu olhava e dizia, nossa. Aí eu olhava para eles e eu dizia, vocês sabiam que no meu tempo, isso aqui é um tablet? E que vocês, um dia, talvez vocês vão brincar, vocês vão mexer. E eu dizia a eles, eu sabia que lá não tinha tablet. Eu tinha essa consciência que onde eu estava, o tablet ia ser uma coisa, um lançamento futuro. E eles estavam brincando com aquilo, era exatamente até assim, desse tamanho do meu, entendeu? E eles eram de madeira. E eles assim, e eu brincando com eles, ensinando a eles. Ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu observava à minha frente, eu via uma planta seca, uma planta ressecada. E eu ficava, é engraçado que eu ficava observando essa planta. Aí vinha uma mulher
Eram 2 pessoas e elas vinham me ensinar como é que eu vou dizer, não é voar, né, que voar fica parecendo pássaro, a me projetar, a volitar. E elas começavam a me ensinar. Dentro dessa experiência? Dentro dessa mesma experiência, eu deixava eles, e elas iam me ensinar isso. E eu me lembro que era interessante, quando assim, é muito interessante a sensação de fazer aquilo. Não é só isso, muitas eu já fiz isso do outro lado, eu sempre estou aprendendo a fazer isso lá, eu sempre estou fazendo. Eu perguntei a você se você saía à noite, eventualmente, para ajudar a fazer algum trabalho, ou mesmo, completando agora, a participar de aulas, como algumas pessoas falam. Você está falando de uma situação diferente, que é muito interessante, onde você aparentemente foi para o passado com lembrança de não ser daquele tempo. Qual o sentido de você ter tido essa experiência? Você tem como explicar? É como se eu precisasse visitar e conhecer. Como não por como se fosse assim, você vai fazer tal coisa, mas para isso você tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que conhecer isso. É essa sensação. E você ia a aulas também? Essa aula bem bonitinha, sentada, não. Isso não. E aí deixa eu terminar essa, que aí eu vou contar essa outra experiência que também eu tive de aprendizado. E aí, Carlos, quando eu me projetava, o céu não tinha nada, mas eu batia nele. E ela me dizia, ela me dava uma instrução e dizia, você consegue, mas eu ficava assim, meio que irritada, porque eu não estava conseguindo romper essa barreira. E ela sabia que eu podia. É onde eu vejo que eu estava em treinamento. Porque eu sentia bater, só que é engraçado, não tinha nada. É como se ali fosse um limite de dimensão. Entende? E que no momento eu sei que eu estou preparada para romper, só que eu ainda não estou encontrando como se fosse assim o ponto-chave para poder eu conseguir romper essa barreira, porque já em outras experiências também acontece a mesma coisa. Eu bato nisso e eu não rompo, não tem nada. É só físico. É engraçado que não é físico que não tem. Eu só sinto lá, entendeu? Como se... E desse momento, aí eu me lembro de ir projetada, né, nessa experiência que é muito gostosa, de estar solta, de estar sem peso, que você vai e sente o vento, e sente o sol, sente tudo. E eu já me vejo em uma vila, que hoje eu entendo que é lá em Santorini, na Grécia, né, Santorini? Já não é de hoje, que já para trás eu tive outras experiências que eu me via numas ruazinhas estreitinhas, eu sentada em um batente, e eu sei que não é aqui no país, entendeu? Que não é no Brasil. Aí eu faço a ligação que depois, graças à internet, né, você consegue ver tudo. E aí pelo Google, acho que foi no Google Earth, né, que aí você consegue ver em tempo real, né, os lugares. Você viu essa vila na mesma experiência em que você viu aquelas 2 crianças e falou sobre o tablet? Sim, porque que eu sei que eu chegava por cima na vila, existia uma feirinha, e era o aspecto antigo, porque eu vi o corte de linho e vi as estacas no chão com o linho em cima cobrindo. Há muito tempo atrás, né, quando a gente vê em filme, não era assim? As feirinhas, tipo quando você assiste histórias bíblicas em Jerusalém, que você vê as feiras, aí você vê as estacas e você vê aquele pedaço de linho em cima.
eu chegava por cima e eu via que era estreitinho, cheio de gente, assim, circulando, e eu descia, e ao mesmo tempo eu começava a andar, e aí eu me lembro de uma barraquinha cheia de ferramenta. E em frente a essa barraquinha, muito interessante, igualzinho, quer ver, você olha depois os aspectos das casas antigas de Santorini, que é aquele barro pintado branco e aquela portinha azul. Mas você diria que a experiência com as duas crianças se deu também em Santorini, ou você esteve em dois lugares diferentes? Não, eu acho que era como se lá fosse o campo de Santorini, por conta do calcário no chão, daquele aspecto da terra esbranquiçada, calcária, sabe? Aquela terra que você pisa e não adere seu pé, não. Como calcário mesmo. Ou seja, era na mesma época antiga, então. Porque eu me recordo a casa por fora daquele aspecto antigo, que parece que hoje, né, eu pesquisando na internet, alguns ambientes lá ainda mantêm, embora tenha já construções modernas, né, branca, que é sempre branca com azul, não sei se você já viu, né, sempre tem uma parte de Santorini que é branco, as construções todas brancas, e as portas de madeirinha azul. Aí, é engraçado, aí é onde vem o azul de novo, entendeu? E qual o sentido que você começa a perceber nesse seu treinamento? Conhecer. Conhecimento, porque lá eu estou vislumbrada em estar naquele lugar. Agora, por que eu estou conhecendo esses ambientes? Eu não sei se é um ambiente que eu já tenha vamos colocar em outras circunstâncias de vida, já tenha vindo de lá, porque ao mesmo tempo é muito curioso, mas não é nada, eu estou não, é tudo tão natural e normal. Da mesma forma como você foi para o passado, você foi para o futuro? Eu acho que eu fui para o futuro quando eu fui num lugar de guerra, que eu vi umas mulheres com umas maquiagens bem exóticas, assim, uma coisa bem... tipo esses filmes, quando às vezes a gente vê, apesar que existe hoje, né, que tudo é questão de ambiente, mas esse é recente, eu já me vi, aliás, isso mesmo, eu já me vi na rua e tinha nesse centro dessa cidade, é como se já tivesse estourado alguma bomba, porque tudo é de cor de terra no chão, tem escombros, entendeu? E muito barulho de gente indo e vindo, porque já era fim do dia. E estava tendo toque de recolher. E eu lembro da sirene tocar, eu estava sozinha, e parecia que eu queria ir num lugar, tipo na padaria, comprar alguma coisa para comer. E quando eu ia, eu percebia que estava me seguindo 2 guardas. E eles eram... É interessante que eu lembro que eles eram brancos, os 2 eram juntos, parecia até robô, um não saía do lado do outro, mas eram pessoas. O cap deles era todo preto, parecia veludo preto, o capzinho, o bonezinho bem estruturado, e a roupa, eles estavam com uma farda toda preta, parecia fardamento russo, antigo, e eu me lembro que era tipo uma saia com aquela bota preta bem longa, ou a calça passando por debaixo da saia, e eu me lembro que não tinha detalhe, era só assim, a manga comprida, aqui, esse cap, eles levavam alguma coisa, que eu não sei se aquilo era uma arma ou era uma lança, eu não sei lhe dizer, e eu me lembro só dos botões assim dourados. E eu lembro que eles estavam como se eles estivessem me observando, como se fosse assim, para onde ela está indo, e agora não é hora de se está todo mundo com toque de recolher, entendeu? Eu me senti vigiada por eles. Então é como se você estivesse de fato vivendo ali naquela época. Eu estava ali, era engraçado que eu sabia que eu estava num lugar diferente. Eu sabia que eu estava lá, eu sabia que eu estava ali e que eu não era dali. É como se fosse assim, soltou uma pessoa, porque
É engraçado. Que é isso que eu quero ter mais. Qual a questão? Não é que eu quero ter controle. Eu quero estar consciente lá que eu dormi e que eu estou naquele lugar, então eu quero explorar mais ali para poder eu entender por que eu estou indo para esses lugares. Eu sei que não é por acaso. É porque o ser humano, a gente tem uma mania de querer entender tudo para como se fosse controlar. E é como se eu quisesse ter um maior aproveitamento daquilo que eu estou vivenciando. Eu sei que eu vivencio isso e eu quero ter um maior aproveitamento disso. De alguma forma você acha que isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo na Terra, todo esse seu aprendizado? Nesse lugar da guerra eu fiz ligação direta desse lugar que está tendo. Eu disse, será que era lá? Será que eu fui lá? Né, que é lá na... Você está falando da Ucrânia? Isso. Eu tive... Só que não é Ucrânia por conta do fardamento que é antigo. Dos 2 guardas que me viam. Mas eu perguntei para você se você tinha ido para o futuro quando você falou da guerra. Então é futuro, mas ao mesmo tempo a roupa é antiga? Como isso? Exato, é isso que eu fiquei confusa nessa experiência. E quando eu voltei para casa, que era muito interessante, que é tão real. Quando eu cheguei, muita gente, já tinha anoitecido, quando eu conseguia voltar. E detalhe, eu sabia que eu tinha voltado sem esse alimento, sem esse pão, que eu parecia que eu tinha... É engraçado que veio isso, como se eu fosse uma padaria. E quando eu voltava, eu sabia que eles tinham me acompanhado até a porta. E quando eu chegava, Carlos, eu me lembro que era meia parede, eu lembro que eu empurrava a porta, e para poder eu entrar, existia tipo uns troncos de madeira que saía da parede, e eu tinha que... O caminho era esses troncos, entende? Quando eu chegava, eu abria uma porta velha, aí quando eu entrava, era uma sala enorme, e como se tivesse várias pessoas nesse lugar, como se fosse um tipo de pensionato. E detalhe, tinha várias pessoas de vários lugares nesse lugar, nessa sala, como se todo mundo compartilhasse, dormisse, assim, um ali no colchão, o outro ali num sofá. Mas isso é dentro ainda da experiência da guerra? Dentro dessa experiência da guerra. Aí eu te pergunto, nós estamos nesse momento no futuro ou no passado? É onde eu entrei e vi 2 moças com cabelo azul e com a maquiagem bem... Os olhos delas assim bem puxados. E como se elas 2 fossem um casal. E eu dizia, gente, não tem nada a ver. Aquelas, a maneira, não é a maneira, mas como elas eram para aquele ambiente de guerra lá fora. E aí eu passava, e eu sabia que elas 2 estavam ali recolhidas, e aí eu tinha contato com um rapaz, que ele parecia um indiano, e ele me fazia companhia. E aí eu chegava e como se tivesse uma TV, e a gente ia assistir TV, e eu resolvia, e eu passava para ele, lá fora, já deu toque de recolher, eu não consegui comprar o que eu ia comprar, eu passava para ele conversando. Você sente que essa experiência também foi simplesmente para você conhecer, adquirir conhecimento? Exato, porque... Você não consegue explicar, tipo, que treinamento seria este? Treinamento para quê? Não, nesse caso não. Não, na soma dos casos. Na soma dos casos, sim. Em outros, sim. Em outros casos, sim. Porque eu tive também uma outra experiência que eu atribuo que, ao mesmo tempo, eu estava num ambiente, parecia Oriente Médio. Eu me via dentro de um apartamento e tinha um rapaz, eu sabia que ele era bem jovem,
Ele estava todo de branco, camiseta branca e calça branca. E ele estava me orientando e me dizendo as características daquele lugar que eu estava. É um outro país. Eu faço a ligação com o Oriente Médio, porque da janela onde a gente estava, Carlos, os prédios, os aspectos dos prédios compridos, um monte de prédio, como se fosse subúrbio, todo com janelinhas, e aí eu, mais uma vez, tentando ver imagens de internet, tentando identificar que lugar é aquele. E dentro do apartamento, o aspecto cultural da organização do apartamento é como se eu estivesse em um lar específico do Oriente Médio. O paninho da mesa, os móveis da parede. E o que acontecia nessa época e que época era essa? É interessante que ao mesmo tempo que eu estava num ambiente que eu sentia que é do Oriente Médio, eu estava na janela e o céu, eu me lembro do céu azul, e esse casal que estava na cozinha estava fazendo como se fosse um café pra gente, e eu estava ali como visita, eu sabia que eu estava como visita, e ele me contando, ele me conversando, e ele me contando tudo que era dali, daquele lugar. E quando eu olhava assim para o horizonte, como eu sempre gosto de observar céu, né? Eu sou fissurada por céu. E lá eu olhando, e aí eu vi, né? Parecia um trem, vários vagões, um ligado ao outro, quadradinho, só que era luz, né? E eu vi aquilo, aí eu dizia assim para ele, né? E o que é aquilo lá que tá passando? Aí ele dizia, né, assim bem, aí ele dizia, é a nossa, ele falava assim, é a nossa nova tecnologia. Eu lembro que era isso, era a nossa nova, nosso novo lançamento, ou alguma coisa assim. E quando ele falava isso, eu já estava fora do apartamento, e imediatamente aquilo descia, que era muito pequenininho de longe, e era um vagão, parecia um vagão de trem, só que com aquele mesmo formato de bastonete, igual eu vi na experiência que eu tive, que eu entrei, só que eu vi de fora, que eu via descendo muito rápido. Eu lembro por fora prata, e na mesma hora assim, eu já estava de pé com ele, ensinando. É como se fosse assim, é como se as coisas acontecessem, e não é que a gente vai descer a escada, não, fala e já está lá, entendeu? A dificuldade que eu tenho de entender essas experiências que você conta é que às vezes eu fico tentando entender por quê. Por que isso? Mais uma vez, eu estava nesse lugar para conhecer, porque a todo tempo ele estava me orientando e me dizendo os costumes, o que acontecia lá, ele estava me contando. Ele quem? Aquele ser alto? Não, nesse caso já era um menino, já era um rapazinho, já tinha forma, vamos dizer, forma humana. Você quer dizer que em todas essas experiências tinha alguém acompanhando você? Sempre tem, ou na minha mente uma voz, né, que conversa, dialoga a todo momento, em todas as experiências que eu estou lá do outro lado, eu sempre estou questionando, raciocinando, fazendo ligações com alguma coisa daqui, entende? Eu sempre estou, é sempre esse mesmo processo mental lá. E tem sempre alguém respondendo você? A maioria das vezes, sim. Outras vezes eu estou sozinha, raciocinando sozinha, vendo sozinha, percebendo sozinha. Eu imagino que você tenha muitas experiências ainda que você poderia relatar. Mas eu pergunto, qual é o sentido geral? Veja só, você contou sobre o seu contato com esses seres, o que me faz pensar que você tem uma familiaridade. E talvez esses seres estejam querendo que você aprenda coisas aqui. E seria para aprender, para usar aqui, nesse momento, em um momento futuro,
em outro lugar. Você tem como dizer alguma coisa sobre isso? É como se eu precisasse passar por um treinamento de algo que eu vou precisar, que eu não sei se é aqui ou se é quando eu estiver lá. Definitivo. É como se você tivesse vindo para cá, nesse planeta, como um treinamento. O que eu aprendo lá é um treinamento. Eu só não tenho a certeza se é para desempenhar aqui ou se é para me desempenhar quando eu vou para lá. Mas você estar aqui não faz parte do treinamento? Não sei, Carlos, porque às vezes aqui eu acho tão sem graça. Porque é como se... É muito interessante. É como se eu tivesse outra vida lá. Simultaneamente a esta daqui? É como se ele lá, a de lá é mais legal. Tem duas coisas que você falou na nossa conversa anterior. Primeiro, sobre a segunda EQM. Vamos falar sobre ela? Deixa eu só terminar de contar essa do... Claro, com certeza, com certeza. Que eu queria que você falasse sobre isso e queria também, já aproveitando, que você falasse sobre... Teve uma vez que você encontrou com alguns seres e você disse que sentia conhecer um deles. Tem outra experiência também. E aí, quando esse vagão descia, aí eu já me via, a porta assim abria, né? Eu me lembro assim, isso aqui abrir. Aí eu via 4 estudantes. Aí ele dizia que era uma nova maneira de levar estudantes de ambientes distantes para outros. Que antes, era como se antes era muito perdia muito tempo, era muito complicado, e aquela era a nova maneira de levar os estudantes para lugares distantes para estudar. Como se fosse um teletransporte? E eu tenho certeza, era um teletransporte, porque a velocidade que ele descia, e eu via os 4, eu lembro que eram 2 meninos e 2 meninas sentados, e eu naquele ambiente, era interessante que dentro era azulado, que aí entra o azul de novo, só que não aquele mesmo azul escuro, um entre meio, vamos dizer assim, entre o azul claro e o azul escuro, né? E ele era azulado. E aí, quando eu afastava um pouquinho assim, aí ele voltava, e lá, nessa experiência, eu dizia assim, como que não fizeram isso ainda no nosso mundo? O que faz funcionar isso aqui tem lá. Eu ficava bem surpresa, porque eu perguntava a ele o que era que fazia subir e descer, se eu não via cabo, eu não via roda, entendeu? Ele simplesmente se subia e descia, e quando ele me dizia o que era, ele me falava em termos científicos o que era, só que eu não lembro. Aí eu dizia, como assim que ainda não desenvolveram isso lá? Quando eu terminava de falar isso, a gente já voltava para dentro do apartamento, e aí ele dizia assim, aí no final ele falava assim, eu me lembro dessa palavra, ele falava Starlink. Só que eu ainda não tinha visto aquela questão que estava, que há uns meses atrás, ou foi uns dias atrás, que são vários, que são os satélites, né, da Starlink, que cruzaram alguns céus, pessoas viram, pronto. Eu não tinha visto ainda, eu não sabia. Quando eu fui para a internet tentar pesquisar, botar palavras assim, eu até botei assim, vagões de trem de luz, eu saí botando na pesquisa. Aí foi quando veio as imagens, e eu disse, foi isso aí. Você estava falando de teletransporte, ao mesmo tempo dos vagões de luz e da descida dos estudantes, e que isso tinha a ver com teletransporte, você explicou. Aí chega a palavra Starlink, mas Starlink não tem nada a ver com isso, só tem a ver com os vagões de luz, que são satélites subindo que nem trenzinho. Como é que se relaciona uma coisa com a outra?
Não consigo lhe dizer, porque era quando eu retornava, que a gente já estava dentro do apartamento de volta, e ele falava essa palavra, e eu acordei com essa palavra. A segunda EQM aconteceu em que momento no meio de todas essas experiências? Não deixem de assistir a terceira parte da entrevista da Kerly, daqui a pouco, às 14 horas deste domingo. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê like, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?